graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em mais uma terça-feira para levar até você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, uma mensagem de Deus, amém? Hoje o tema da minha ministração é plenitude. Como ser um cristão controlado por Deus? O que devemos fazer? Será que é possível? Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: o ano da bondade do Senhor. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, e óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Amém? Essa é a palavra do profeta Isaías, no livro dele, escrito por ele no capítulo 61. É uma passagem profética que fala sobre o Messias e como o Espírito veio sobre ele e o que ele iria ter que fazer, qual seria a sua missão. Amém? E no versículo 1, iniciando o capítulo 61, fala sobre a Trindade. Nesse versículo 1 nós já vemos a manifestação da Trindade, porque diz que o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Então aqui a gente vê o Espírito, a gente vê o Senhor Deus e vê aqui a palavra sobre mim. Nesse caso, essa profecia, ela é cumprida na vida de Jesus, quando ele está aqui exercendo o seu ministério. No capítulo de Lucas, no capítulo 4, nós vemos Jesus recitando essa palavra de Isaías para que a profecia se cumprisse em mim. Em Jesus a profecia se cumpriu. No capítulo 4 de Lucas, no versículo 16 ao 21, Jesus está na sinagoga e ele vai ler a palavra de Deus. E é dado a ele o livro de Isaías. E ele lê exatamente essa passagem que eu li para você. Então, capítulo 4 do livro de Lucas, do versículo 16 ao 21, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler, e lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, o encontrou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu aos assistentes e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Nós lemos em Isaías a profecia e em Lucas o cumprimento dessa profecia na vida do Messias. Ele veio para cumprir essa passagem de Isaías. Isaías, em diversos capítulos do seu livro, ele fala da vida do Messias, ele fala da vida de Jesus, aquele que seria nascido de uma virgem, aquele que seria Deus conosco. Então ele declara em várias passagens, e essa passagem se cumpre na vida de Jesus num momento muito oportuno do seu ministério. Jesus está ali na sinagoga, como a palavra nos diz, já era de costume, e ele declara a palavra do profeta Isaías. Ele mesmo declara que a profecia está se cumprindo naquele dia. E Jesus, antes de estar na sinagoga, ele já havia sido batizado por João Batista e o Espírito de Deus havia vindo sobre a vida dele. E depois ele passou por um momento de jejum, de oração e também foi tentado pelo próprio diabo. Então, Jesus, ele passou por momentos muito importantes até esse momento na sinagoga, onde ele posteriormente inicia seu ministério
que é proclamado em Isaías de cura, libertação, de boas novas. Mas ele teve uma preparação em que ele foi batizado, em que o Espírito Santo fez sobre a vida dele, e que também ele foi tentado no seu corpo, na sua alma, porque quando ele passou por esses 40 dias de Jesus, ele estava ali com o seu corpo sentindo fome, sentindo vontade de comer e não podia, pois ele estava se resguardando, ele estava se preparando. Então, nesse momento, o seu espírito já estava pronto, o seu corpo estava sendo ali aprimorado, estava sendo preparado, e a sua alma também, porque o diabo tenta em paixões, em coisas que ele podia aceitar, mas ele o tempo todo, ele foi firme na palavra, porque ele estava bem alimentado, porque ele estava preparado para o ministério que ele ia exercer. Então, juntamente com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito preparado, Jesus inicia o seu ministério, o seu ministério de boas novas, de pregar as boas novas. No versículo 1 e 2 do capítulo de Isaías, fala que ele ia pregar boas novas, que ele ia cuidar, em algumas versões curar, libertar e proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da vingança do nosso Deus. Então, a profecia de Isaías começa a se cumprir ali em Lucas 4. Jesus, logo mais para frente, ele começa a fazer vários milagres, sinais, prodígios. Então, o ministério de Jesus se inicia depois de anos de preparação. Jesus inicia seu ministério já com seus 30 anos, depois de uma preparação, depois de passar pelo deserto, depois de ser batizado. Então, ele tem a oportunidade de iniciar o seu ministério. E ali ele inicia. E ele tem bom êxito. Ele consegue curar, ele consegue trazer vista aos cegos, como aqui é profetizado. Ele prega as boas novas, ele declara o reino de Deus. Em todo o tempo, Jesus prega sobre o reino de Deus, que o reino de Deus, ele prega o tempo inteiro, porque ele estava cumprindo a sua missão, ele estava cumprindo o seu íntimo. E nós também temos que entender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em Isaías 61 ainda, no capítulo 4, no capítulo 3 e 4, diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, e óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aqui nós vemos algo que Deus tem para fazer através da nossa vida, que é reconstruir. Aqui temos 3 verbos que muitas das vezes eles parecem muito um com o outro no seu sentido, que é reconstruir, restaurar e renovar. Aqui fala que eles irão reconstruir as velhas ruínas, que eles irão restaurar aquilo que era escombro, aquilo que já era antigo, e que eles iam renovar as cidades. São 3 verbos muito parecidos, que muitas das vezes usamos um no lugar do outro, né? Que nós precisamos reconstruir, nós precisamos restaurar, nós precisamos renovar, mas eles têm sentidos e conotações diferentes. E isso nos leva a pensar da necessidade que nós temos de sempre estar nos cuidando, né? Quando você fala que você quer reconstruir, que você quer restaurar, que você quer renovar, aqui como o livro de Isaías proclama, quer dizer o quê? Que nós temos que ter um cuidado contínuo, que nós devemos ter zelo, fala da manutenção, daquilo que deve ser feito continuamente. A partir do momento que você recebe o Senhor Jesus na sua vida, que você é uma nova criatura, que você recebe o Espírito Santo de Deus, você tem passos e caminhos que você deve fazer todos os dias da sua vida. Não é receber Jesus, não é ser batizado uma vez nas águas e está tudo pronto, não. Você deve o quê? Se renovar, você deve se restaurar, você deve se reconstruir, isso diariamente, para que você possa ser um cristão bem sucedido. É necessário isso, é necessário processos para que você tenha êxito. Você não pode parar no meio do caminho, porque se você parar, você não vai conseguir conquistar o que está lá no final. Você não vai conseguir conquistar com o êxito que está lá no final do seu caminho, porque você parou. Você deve prosseguir, sim, passo a passo, para conseguir cumprir com êxito. Assim como Jesus fez, ele passou por cada processo na sua vida para que o seu ministério tivesse êxito. E ele teve êxito em todas as coisas. E podemos entender em várias coisas essa manutenção, esse zelo. Um dos exemplos para possamos ter um melhor entendimento é com a casa.
Você quando compra ou aluga uma casa e se muda para ela, aparentemente ela está boa, na maioria das vezes, né? Está com as paredes boas, sem nenhum trincado, sem nenhuma goteira, mas com o passar do tempo há desgastes que são normais, né? Há uma depreciação, há desgaste o quê? Do tempo, do vento, da chuva, do uso, né? Da falta de cuidado ou o excesso de cuidado vai fazer com que aquilo dure mais tempo ou menos. Então, quando você está nessa casa, você não pode simplesmente pensar que você mudou para uma casa nova, zero, e nunca você vai ter que fazer nenhuma reconstrução, que nunca você vai ter que restaurar nada e nem renovar nada. Isso está muito enganado. Vai acontecer, vai aparecer uma goteira da chuva, uma parede vai descascar, uma infiltração aparece. Acontece isso em qualquer lugar, é normal, né? Quantas vezes você parece e você tem que fazer o que mediante daqui? Você tem duas atitudes, ou você deixa tudo acabar, ou você tem a atitude de quê? De manutenção, de restauração, de renovo daquilo. E se você tiver essas atitudes diariamente, você evita estragos maiores, né? Você evita estragos maiores. Se aquela primeira rachadura que apareceu, você for lá, conserta, você evita que possa cair uma parede, porque você teve zelo, você teve cuidado, né? Você teve cuidado de fazer uma reforma, em restaurar algo. Você tem um móvel bonito, antigo, que vale a pena, você foi lá, restaurou, pintou ele novamente, porque ele valia a pena, era de um preço interessante, era algo útil na sua casa, você restaurou. Agora aquilo que nem é útil, você troca, né? Existem aparelhos eletrônicos que nem compensa mais consertar, você vai lá e troca. Então você tem esse cuidado e você tem esse zelo com a sua casa, que é o lugar onde você dorme, onde você come todo dia, onde você acorda, onde você convive, onde você cria os seus filhos, onde você tem cuidado, contato com outros parentes. Então a sua casa. E hoje mais do que nunca nós temos ficado cada vez mais na nossa casa, nós temos tido mais cuidado, nós temos investido mais no nosso conforto, porque temos ficado mais tempo na nossa casa. Então, se você e eu temos esse cuidado e esse zelo com a nossa casa, nós também temos que ter esse cuidado, esse zelo conosco mesmo, né? Você já tirou um tempo para cuidar de você, para fazer uma manutenção, para fazer um renovo de você? Muitas das vezes não. Muitas das vezes você já gastou muito tempo na sua casa, ou até mesmo no carro, ou no celular, ou um objeto, um hobby, algo seu, um caminhão, não sei. E com você mesmo, você não tirou um tempo para se renovar, para se restaurar. E você precisa de um tempo para você, porque é necessário. Para o quê? Para que você lá na frente não tenha que ter uma atitude que depois seja irreversível. Algo que aconteça com você que não exista mais como voltar atrás. Então, diariamente você deve ter esses cuidados para que não aconteça nada de pior, grande. Que sejam coisas que possam ser remediadas no dia a dia. Mas isso exige cuidado, exige zelo. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então não adianta você cuidar só do seu espírito, da sua alma e deixar o seu corpo detonado. Porque o seu corpo, ele é templo do seu, né, da sua alma, do seu espírito. Então se você vem na igreja, ora, busca a Deus, mas você não cuida do seu corpo, o seu corpo uma hora vai reclamar. Ele vai dar defeito e ele vai parar. Então não adianta você ter o espírito legal, a alma bom, se você, o corpo, está detonado. E assim mesmo com o seu espírito. Não adianta você cuidar só do seu físico, só do seu corpo, só do seu bem-estar, só da sua saúde, da sua alimentação e não cuidar do seu espírito. Você vai morrer e você não vai ter a salvação porque você não cuidou do seu espírito. Então, o que hoje eu quero te passar é termos esse equilíbrio, essa plenitude em tudo na nossa vida, nos seus bens materiais e também no seu corpo, que é seu. Foi Deus que te criou. Foi Deus que criou o homem. Então você, como corpo, alma e espírito, você deve zelar para que tudo esteja em equilíbrio. No seu corpo você deve sim zelar por fazendo exercícios físicos, dormindo bem, se alimentando bem. Não pensa que você é novo, que você não precisa fazer essas coisas. Não, o seu corpo, essas atitudes todas boas que tem com ele responde bem a você. Assim como sua alma, que são os seus sentimentos, o que tem alimentado a sua alma, o que os seus olhos têm visto. Você tem visto muitas redes sociais, muitas coisas que têm alimentado a sua alma com coisas ruins, com coisas que não edificam. É assim que se alimenta a sua alma, com pessoas ao seu redor também que não têm lhe acrescentado. Nós temos que alimentar bem também a nossa alma, o que os seus olhos têm visto. Você tem gastado tempo com coisas que não têm te edificado, então mude a rota.
conserte, renove, restaura, reconstrua, faça novos caminhos agora, ainda quando há tempo. E o seu espírito? Como nós devemos cuidar bem do nosso espírito? Nós devemos cuidar bem do nosso espírito através do nosso relacionamento com Deus. E como nós nos relacionamos com Deus? Através da nossa oração, através da nossa vida diária de busca com Deus, através da leitura e da meditação na palavra, através também de irmos à igreja, nos comunharmos com os outros, recebemos novas palavras e assim ficarmos renovados. Então, que você possa ter plenitude em cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, em todos os três. Não esqueça de nenhum deles. Todos os três são importantes. Todos os três são importantes para que você possa ter plenitude. Jesus, como eu falei anteriormente, ele estava fortificado. Ele havia jejuado 40 dias, o seu corpo havia vencido. O seu espírito estava pronto quando ele foi batizado, desceu como uma pomba sobre ele o Espírito Santo de Deus, e a sua alma venceu a tentação de várias coisas que o diabo ofereceu, e ele foi fiel até o fim, para que ele pudesse exercer o seu ministério. Então, se você quer exercer o ministério aqui na terra como Jesus, declarar as boas novas, não necessariamente como pastor, como missionário, como bispo, mas às vezes como uma pessoa comum na sua casa, no seu trabalho, um proclamador das boas novas, você tem que estar pronto em todas essas áreas. Você tem que estar bem preparado, assim como Jesus nos ensinou, porque tudo que Jesus fez na Bíblia foi para me ensinar e para lhe ensinar. Então nós temos o melhor exemplo, o maior exemplo que podíamos ter de uma pessoa que teve êxito, uma pessoa que foi plena naquilo que ele fez. Às vezes nós procuramos coach, procuramos várias referências aqui no mundo, mas você tem Jesus aqui na sua Bíblia, que foi pleno em tudo, que foi bem, teve êxito em tudo. Em tudo. Então, se você tem dúvida, aprenda com Jesus, aprenda a alimentar o seu corpo e sua alma, o seu espírito de maneiras saudáveis. Seja saudável no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E nós precisamos de ter essas atitudes, como eu já disse, sobre renovar, né? Como nós renovamos? Como nós conseguimos nos renovar? Né? Como você renova? A palavra de Deus, lá em Romanos, diz o seguinte, lá em Romanos no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele vai ensinar como nós devemos renovar, o que nós devemos renovar. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai vir no momento que você não se conformar com esse mundo, no momento que a sua alma não se alimentar com essas coisas desse mundo, não fizer você renovar o que? A palavra nos diz que nós devemos o que? Renovar a nossa mente, para experimentar, para que sejamos capazes. Se a minha mente, se a sua mente não for renovada, você não vai estar pronto para experimentar. Porque todo mundo quer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas nem sempre você é capaz de experimentar porque a sua mente não está renovada. O que é renovar? É transformar em novo. Uma definição que eu gostei muito é fazer com que fique melhor. A sua mente ela tem que ficar melhor dia após dia. Ela não deve piorar, mas sim se renovar diariamente. Uma pessoa, quando ela faz um curso de graduação e se forma, ela fica parada, ou mesmo assim estando trabalhando, ela deve se renovar naquilo. Ela não pode achar aquilo que ela aprendeu, pronto, acabou. Não, diariamente ela deve renovar, através de uma literatura adequada, uma literatura de referência, através de congressos, através de cursos, através de palestras. Um profissional deve o quê? Se renovar, para que ele não fique o quê? Obsoleto, para que ele não fique mais inadequado, não vai saber mais lidar. Então você também, com o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, você deve tomar atitude. E a sua mente, né, que são os seus sentimentos, a sua alma, ela deve se renovar, deve se fazer nova, deve ficar melhor diariamente, para que você experimente novamente novos pensamentos, novas vontades, novos projetos. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Ele quer que você deixe para trás tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é ultrapassado, e para que você renove a sua mente, renove. A palavra de Deus é extremamente atual, aqui falando que você deve se renovar. Várias pessoas falando, você tem que estudar mais, se renovar. Não, a Bíblia, que é escrita tantos anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás foi escrito esse versículo, ela fala que você deve se renovar. Então renove a sua mente, não fique parado, independente da sua idade, independente da sua classe,
Não fique pensando que você é muito novo para renovar sua mente e nem que você é muito velho que não possa renovar. Você pode renovar sim sua mente. Você pode sim ter novos sonhos, novos projetos. Enquanto houver fôlego de vida em você, você pode continuar sonhando. Você pode continuar projetando. E outra coisa que nós devemos fazer e que referencia o nosso corpo é reconstruir. O que é reconstruir? É construir de novo. É voltar a possuir a construção original. Isso é muito bonito. Voltar à construção original, aquilo que Deus tem de original para a minha vida e a sua vida. Que o seu corpo possa voltar a essa reconstrução original daquilo que Ele criou para você. E lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é edificador de tudo. Amém? Deus edifica tudo. E em palavra reconstruir também, em algumas versões diz edificar, no capítulo de Isaías. Então, quem você quer que edifique a sua casa? A minha Bíblia, a sua Bíblia, né? A nossa Bíblia, a palavra de Deus, diz o quê? Que Deus é o edificador de tudo. Quem você tem deixado edificar a sua casa? Quem você tem deixado? É Deus? Porque se você quiser, Ele vai edificar a sua casa. Mas se você não quiser, Ele não vai edificar. Você tem que querer, você tem que buscar. Você tem que buscar para que esse Deus edifique. Porque alguém está edificando. Aqui fala que toda casa é edificada por alguém. Então, toda obra tem um arquiteto que assina por ela, um engenheiro que assina por ela. Quem tem assinado a sua obra? Você tem sido obra-prima de quem? Dos homens ou tem sido obra-prima de Deus? Então, quem tem lá cravado a assinatura em você? É Deus, porque Ele está aqui. E Ele é o edificador de tudo, porque Ele criou todas as coisas. E Ele pode edificar também a sua vida e a minha vida. Então, esteja apto, esteja pronto para que o edificador, o próprio Deus, assine você como obra-prima dele. É isso que Ele quer, que você seja essa obra-prima dele. E em Efésios 2, 22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então você está sendo edificado, você está sendo reconstruído, você está sendo construído de novo para que Deus possa viver em você. Então, olha que incrível, Ele quer assinar você como obra-prima, como construção dele, e também quer morar em você. Ele não quer ser um arquiteto só que assina e tchau, acabou. Não, Ele quer ser aquele arquiteto que construiu, que reconstruiu você, que te formou e também que habita em você, que quer ter comunhão com você, que vive dentro de você, que seja habitação. Ele quer fazer morada em você, Ele quer habitar. Não só quer construir, não só quer trazer de novo, não só quer renovar, mas como Ele também quer habitar em você. Ele quer viver em você. Ele quer que você seja a morada dele. E esse Deus tão grandioso, Ele também quer restaurar o seu espírito. E restaurar quer dizer voltar a possuir algo que foi perdido. Deus quer fazer isso com a sua vida essa noite. Ele quer lhe restaurar. Ele quer restaurar o seu espírito. O seu espírito que se comunica com o Espírito do Pai. Aquele que faz comunicação, aquele que Ele lhe deu. Lá em Atos 1, no capítulo, versículo 4 e 8, nós vamos entender como nos foi dado esse Espírito Santo. Como a igreja depois vai receber esse Espírito Santo. Então o próprio Jesus, no capítulo de Atos, versículo 1, no versículo 4 a 8, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, no qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vós saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Aqui fala do Espírito Santo que Deus derramou sobre toda a carne. Esse Espírito Santo, ele tem um objetivo, ele tem um porquê de estar em você, ele tem um para quê. Ele quer que você volte, Ele quer lhe restaurar, Ele quer que você volte para algo que foi perdido lá no primeiro Adão, algo que foi perdido através do pecado de Adão, lá no Éden. Ele foi restaurado em Jesus Cristo, nosso segundo Adão, nosso Salvador. Ele restaurou isso e nos deu o Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus, que era privilégio de poucos no Antigo Testamento, a partir da morte de Jesus Cristo, a partir da sua ascensão, seu ressuscitamento, ele consegue nos dar algo grande, que é o próprio Espírito Santo, o Consolador. É esse presente que Jesus, ao subir aos céus, ele deixa com a sua igreja. E é esse Espírito, ele tem essa função de restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden, há tantos mil anos atrás, através de Jesus Cristo, através do Deus Pai, através do Deus Filho e Deus Espírito. Ele quer restaurar na sua vida, ele quer restaurar aquilo que foi perdido, o relacionamento que Deus perdeu com Adão. Deus falava com Adão todos os dias, eles relacionavam-se todos os dias, e você e eu temos o privilégio, pois o véu foi rasgado, não existe mais nada que te impeça de restaurar a sua adoração, de se entrar na presença de Deus, porque você tem o próprio Espírito Santo. Você não precisa de sacerdotes, você não precisa de mediadores, você tem o próprio Espírito Santo, que faz com que você tenha acesso a livre ao Pai, acesso a se restaurar, a orar, a buscar, a pedir, tudo aquilo que você vive, a viver 24 horas, a ser pleno nessa vida. É esse Espírito Santo que Jesus prometeu e que foi derramado sobre toda a carne, né? Em Atos, em Pentecostes, ali Deus derrama sobre toda a carne o Espírito, e eles começam a falar novas línguas, eles começam a fazer sinais, prodígios, porque Deus derrama do seu próprio Espírito sobre toda aquelas pessoas. Então você e eu que recebemos Jesus, que temos o Espírito de Deus, que temos o nosso corpo renovado e a nossa alma também, nós temos o privilégio de termos esse relacionamento através do Espírito Santo de Deus. Então que você e eu possamos ser plenos, aprendermos realmente ter essa plenitude, né? Sermos plenos para restaurar essa plenitude com o Pai, plenos no corpo, plenos na alma e plenos no Espírito. Que nós possamos aprender com o próprio Jesus a termos equilíbrio em tudo, para que possamos ser plenos e também possamos estar prontos. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Receber o poder do Espírito para quê? Para sermos testemunha em toda a terra. Assim como Isaías proclama que Jesus seria o proclamador das boas novas. Depois, nós também somos, através do próprio Jesus, declarados como proclamadores dessas boas novas. Assim como aquela profecia se cumpriu na vida de Jesus, aquela profecia dada a Isaías mais de 2000 anos antes de Jesus vir à terra, é cumprida em Jesus. E hoje também você e eu temos a oportunidade de termos esse Espírito como Jesus o tinha e sermos os proclamadores das boas novas, sermos os proclamadores do Evangelho, através de uma vida que deve ser reconstruída, que deve ser restaurada e deve ser renovada diariamente. Não tenha preguiça, não tenha medo, não tenha medo do novo, não tema. Não fique buscando por coisas antigas, mas que você possa ser renovado, que a sua mente possa ser renovada, que o seu corpo possa ser também reconstruído e que seu espírito possa ser restaurado diariamente com o Pai. Ele não quer se recomunicar com você ou ter um relacionamento com você pontual, mas sim todos os dias. Então, que você possa ser pleno todos os dias da sua vida e que seu relacionamento com Jesus, com Deus Pai, possa ser restaurado. Amém? Que você possa fechar os seus olhos aqui, onde quer que você esteja, o que você estiver fazendo, e que você possa agora fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer todo o renovo, toda a restauração, tudo aquilo de novo que precisa trazer na sua vida, tudo aquilo que foi deixado para trás, tudo aquilo que foi esquecido, que Deus, Pai, possa trazer a você tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que você precisa ter mais cuidado para que você possa ser pleno no seu relacionamento com Deus. Oh Pai, em nome de Jesus eu oro e te peço, Pai, que o Senhor venha cobrir, que o Senhor venha encher cada casa, cada vida que ouviu dessa palavra, que cada um possa se sentir renovado, que cada um possa ter a mente renovada em Ti, as forças renovadas em Ti, o Espírito de novo reconstruído, de livre acesso a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito possam estar prontos para termos um relacionamento pleno com o Pai. Deus, em nome de Jesus, venha nos abençoar nessa noite, venha nos renovar, venha nos restaurar, venha nos dar novos sonhos, novos projetos, venha tirar todo o cansaço, venha tirar todo o desânimo, venha tirar todo o medo que nos assola nessa nação, venha nos dar novos sonhos,
mesmo diante ao caos, mesmo diante a notícias ruins, que nós possamos ter novos sonhos, novos projetos, que nós nunca possamos vir desanimar, porque o Espírito Santo do Senhor é conosco e Ele nos fortalece diariamente. Com o amor de Deus Pai, a graça de nosso Salvador e as doces consolações do Espírito Santo possam estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.